Boa noite a todos. Hoje a nossa palestra ficará por conta da Silvia e será transmitida pelo YouTube, no canal Selfie e pelo Facebook, Casa Espírita União e Fraternidade. Vamos iniciar com a mensagem que traz como título Pedras. Pedras. As dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. Há diversos modos de considerar os obstáculos, removendo-os ou aproveitando-os. O preguiçoso recebe os calhaus da luta e estende no caminho, sucumbindo ao seu peso. É o espírito desanimado, indolente e enfermiço. O desesperado, em se sentindo sobre os granizos da sorte, confia-se à intemperança mental e atira-os ao viandante inocente ou à porta de companheiros inofensivos. É o espírito indisciplinado, renitente e impulsivo, que sabe apenas ferir o próximo ou denegri-lo com atitudes impensadas ou levianas. O homem inteligente, todavia, recebe as pedras da experiência e, ainda mesmo sangrando as mãos ou o coração, recolhe-as cuidadoso, valendo-se delas para a confecção de utilidades ou para a construção de edifícios consagrados ao agasalho, ao reconforto ou à benemerência, em favor dele mesmo e de quanto os acompanham na marcha evolutiva. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. As pedras da incompreensão e da dor, no ambiente comum da existência carnal, chovem sobre todos. Do entendimento e da conduta de cada um dependerão a felicidade ou o infortúnio na laboriosa romagem terrestre. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos todos elevar nosso pensamento a alto, agradecer ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita, pedindo ao Pai que abençoe nosso planeta, derramando sobre ele suas energias de amor, para que todos nós possamos nos fortalecer na fé e vencer os obstáculos da vida. Abençoa a nossa palestrante Silvia, que os bons espíritos estejam com ela. Assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que estamos aqui novamente para esta palestra. Palestra que é Os Ensinamentos de Jesus e o Bom Combate. Há 2 semanas atrás, o nosso irmão Renan trouxe para nós a palestra Conhece-te a ti mesmo, com ensinamentos de Santo Agostinho. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, encontrava-se no pórtico de entrada, no templo de Deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia. No século IV a.C. já estava lá. Santo Agostinho utilizou desse ensinamento praticamente 8 séculos depois, 800 anos, como um princípio para a reforma íntima. Mais de 3 séculos antes de Santo Agostinho mencionar essa frase, conhece-te a ti mesmo, o apóstolo Paulo nos traz a frase: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas o que existe de ligação entre essas duas frases?
Nesses dois ensinamentos, a gente nota uma ligação muito profunda, mesmo sendo trazida por dois homens diferentes em tempos diferentes. O apóstolo Paulo, ele esteve reencarnado há quase 400 anos antes de Santo Agostinho. Conhecendo um pouco da história do apóstolo Paulo, ele veio de uma família bem colocada socialmente. Eram fabricantes de tendas. Ele teve o privilégio de bons estudos e estava ainda estudando para ser rabino. Após a sua conversão ao cristianismo, todo aquele conhecimento adquirido naqueles estudos foram muito úteis. Então, relembrando, Paulo, ele estava estudando para ser rabino. Aí, ele começou uma perseguição contra os cristãos. Naquela época, Estevão foi o primeiro mártir, no caso, né? E aí ele saiu para Damasco para continuar essa perseguição. E foi na estrada de Damasco que Paulo encontrou Jesus. Ele apareceu para ele numa luminosidade intensa, ele acabou ficando cego e após isso ele teve toda uma interação com outros cristãos que o ajudaram e ele começou então a sua nova vida. E tudo então aquilo que ele tinha de antes não ficou perdido. Muito lhe serviu para que ele fosse o divulgador do cristianismo que ele foi. Ele saiu para o Ocidente, né, trazendo aos gentios e aqueles que não acreditavam em nada e também aqueles que tinham muitos deuses, a sabedoria da palavra, da boa nova, da palavra de Jesus. Mas para isso ele teve que reaprender, pois os ensinamentos de Jesus eram diferentes. Jesus trouxe uma mensagem diferente. Jesus falava de amor, Jesus falava de perdão, Jesus falava de um Deus Pai que amava, Jesus falava do não à vingança. Jesus falou que era para amar a Deus, não temer a Deus. Então Paulo teve que aprender toda essa mensagem da Boa Nova, toda essa mensagem de Jesus, para aí poder trazê-las para os outros. E aí, em certo tempo, ele nos fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse bom combate que ele fala da grande transformação que ele sofreu, de tudo aquilo que ele teve que modificar nele mesmo. Mas para que acontecesse esse bom combate, ele teve que se conhecer, ele teve que autoanalisar-se para ver o que ele precisava mudar. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, nós encontramos lá, né, na Grécia Antiga, os filósofos antigos, mas também Santo Agostinho vem falar, bem depois de Paulo, vem falar novamente essa frase, né? E Santo Agostinho, que também precisou se autoanalisar, se conhecer para a sua transformação também. Ele também precisou viver o bom combate falado por Paulo. Por isso, pelo apóstolo Paulo, por isso essa grande ligação que eu considero entre esses dois grandes divulgadores do cristianismo. Em torno de 1400 anos após o desencarne de Santo Agostinho, novamente nós temos notícias dele. Aí ele vem fazer parte
da equipe do Espírito de Verdade e suas ponderações, elas são encontradas em vários momentos na codificação espírita. Ele está ali, trabalhando, ajudando na codificação do Espiritismo. Mas vamos ver então sobre os ensinamentos de Jesus e o bom combate. Jesus nos trouxe todo um código moral de ensinamentos que proporcionam à humanidade um direcionamento para seus atos, para suas palavras, para os seus pensamentos e para a não omissão diante dos fatos da vida. Nós não podemos nem pensar que se nós não fazemos o mal já está bom. De jeito nenhum. Nós fomos colocados para viver numa sociedade. Então nós precisamos ser ativos. Senão nós seríamos isolados. Criados isolados um do outro. Não, nós estamos aqui para juntos vivermos, para juntos fazer acontecer o progresso espiritual. Não só nosso, mas de todos aqueles que estão também ao nosso lado. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem lá no início, nós encontramos que no Evangelho tem a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Os ensinamentos morais de Jesus, eles norteiam a nossa existência para que possamos aproveitar melhor essa nossa jornada reencarnatória. Ele é o caminho. Então é através desse caminho que nós vamos conseguir reaproveitar melhor, né? Mas o que nós devemos combater tanto nessa existência? A vida ela nos conduz a inúmeras situações, disputas profissionais, problemas com familiares, muitas coisas injustas que a gente vê pelo mundo, revoltas, tem tanta coisa, desigualdades sociais, apropriações indébitas daqueles que detêm o poder mundano, que justamente eram para cuidar mais do povo. E mais. Então o que a gente vê, a vida nos mostra muita coisa errada. Sem dúvida, nós temos que combater tudo aquilo que está contra a ética e contra a moral. Mas aonde que nós vamos achar isso? A ética e a moral está no Evangelho. É dali que nós devemos pegar a verdadeira ética e a moral. Nós temos através da mentora Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, que há uma tendência muito grande no ser humano, até uma tendência mórbida, de ignorar seus defeitos, suas deficiências pessoais, e com isso projetá-las nos outros. É muito mais fácil a gente ver o defeito do outro do que ver os nossos defeitos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte passagem: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 e 5. Um dos caprichos da humanidade é ver primeiramente o mal alheio.
Porque para nós a gente procura disfarçar, muitas vezes usamos máscaras para que os outros não vejam como realmente somos. E muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa, a gente pega e pensa assim: nossa, como ela é mandona. Mas será que a gente não é mandona? Será que a gente não é cheia de defeito? Mas ali está o nosso orgulho dizendo: não, eu sou perfeita. É a outra que é mandona. Então a gente muitas vezes não percebe, né, esses defeitos que a gente tem. E para que a gente possa se analisar, para que a gente possa se julgar, nós teríamos que passar pelo seguinte processo. Como se ficássemos à frente de um espelho, aí saíssemos do corpo e deixássemos o nosso corpo agir. E aí pensássemos: e se fosse outra pessoa que estivesse agindo daquela forma, o que eu diria dela? Aí você vai estar se autoanalisando, você vai estar se julgando. Você está vendo você agindo como você realmente é. Então, é o conhecer-se. Primeiro conhecer-se, para depois viver o bom combate, né? Tentar lutar contra as nossas imperfeições. Porque o orgulho nosso não deixa que a gente se enxergue muito bem, né? Então, a primeira coisa que nós temos que trabalhar em nós é o nosso orgulho. E esse orgulho, ele faz com que a gente disfarce tanto nossos defeitos morais quanto os nossos defeitos físicos. Digamos que eu tivesse uma cicatriz muito grande no meu rosto. O que eu ia fazer? Eu ia puxar o meu cabelo, né? Cobrir o meu rosto para que ninguém visse essa cicatriz. Assim eu faço com os meus defeitos morais. Vou usar as máscaras, não as máscaras que nós estamos aqui usando agora. As máscaras da personalidade para nos fazermos passar por algo que não somos. Por isso que nós precisamos realmente ir lá no fundo daquela raiz que está lá corrompendo nós, nos analisarmos, ver pensar, se fosse outra pessoa que fizesse isso, como eu estaria pensando dela, né? Porque esse capricho, gente, esse capricho é justamente contrário à caridade. Se a gente encobre em nós os defeitos e proclama dos outros, nossa, está um passo terrível, longe da caridade isso aí. Porque a caridade perdoa, ela é simples, ela é indulgente, ela é modesta. Né? Bom, a mensagem que foi lida pelo nosso irmão Cassimiro e meu marido Cassimiro foi sobre as pedras. As pedras, essas pedras são as provações que aparecem na vida da gente. E muitos sabem como lidar com essas provações. Né? Acabam fazendo um castelo, um santuário, como falava ali, para atender os outros, mas muitos não sabem lidar com as provações. Como que a gente reagiria diante de certa circunstância? Bom, se nós não conhecemos a nós mesmos a fundo, nós não sabemos como que a gente vai reagir diante de umas circunstâncias em que apareçam as provas. Será que nós vamos deixar aquele ser velho que habita dentro de nós, porque já veio de tantas encarnações passadas, trazendo em suas bagagens os defeitos ainda não corrigidos, né? Cheio de vícios morais. Aquele ser que tem uma fera ainda, é animalesco, tem uma fera dentro dele. E quando essa fera fica ferida, ela vai falar mais alto ainda, ela vai agredir, né? Porque essa fera se alimenta do nosso orgulho, que não aceita que seja confrontado, que não aceita que digam que você tem que mudar, né? Que tenha que mudar o rumo de sua vida, do seu jeito de ser. Jesus, ele nos dá um suporte muito especial
em seus ensinamentos, com seus ensinamentos para o nosso comportamento. E quando nós temos o conhecimento das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, aí nós vamos ser muito mais responsáveis ainda. Nós temos que efetuar a mudança. Pois se nós possuímos a ciência, nós temos que ter a consciência. Não nos basta mais ficarmos nos fazendo de ignorantes. Sabemos o que é o correto, não podemos mais agir de maneira errada, incorreta. Essa doença que veio agora, quase toda palestra nós falamos da doença, né? Mas é que ela está fazendo nós tremer mesmo, né? Então, a Covid-19, ela está fazendo nós passarmos por situações muito diferentes da normalidade, daquilo que existia antes. Nós estamos tendo que exercer e exercitar virtudes que antigamente, antes dela, a gente quase não exercitava, não era tão preciso. Nós estamos tendo que viver e conviver enclausurados, como se fosse numa gaiola. E a gente quase não tem mais aquela diversão que tinha, né? Como muitos iam à praia, shopping, clubes, piscina, reuniões com amigos, era tanta interação social e ali as pessoas meio que jogavam fora aquele estresse, né? Tiravam de si aquele estresse. E hoje nós vemos a nossa panelinha de pressão cheia de pressão e a válvula de escape quase não tem. Quase não tem mais o escape, nós não temos aqueles divertimentos. Então nós temos que achar um jeito de nós podermos esvaziar. E é toda essa tensão. E aí Chico Xavier deixou para nós uma mensagem muito bela e muito sábia. O Cristo não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele nos pediu que nós nos amássemos uns aos outros. É a dedicação do amor para esse momento. Nós vamos ter que fazer a coisa diferente. Essa pressão nossa, ela vai ter que achar um jeito de sair através do amor. E nesse paradoxo que vivemos, porque antes nós convivíamos muitas horas com certas pessoas. E aí ia para casa, convivia poucas horas com os nossos. Então os nossos, para nós, eram sem defeitos, eram super queridos. Aí hoje a gente convive muito mais com os nossos do que com os outros. E aí a gente, como diz Joana de Ângeles, nossos próprios defeitos estamos projetando neles. Estamos começando a ver os defeitos dos nossos familiares, né? Está mudando muito a coisa. Mas será que são só defeitos deles ou são os nossos que nós tínhamos que a gente enxerga neles agora? Então, com isso, nós temos que trabalhar muitas virtudes. Nós estamos tendo que trabalhar a calma, pois muitos não estão conseguindo ter a calma nesse momento. E nós temos que trabalhá-la. Nós temos que trabalhar a esperança, pois muitos encontram-se desesperados. E nós que temos esse saber, nós temos que levar aos outros esperança. Nós temos obrigação moral de levar aos outros esperanças. Nós temos que trabalhar a indulgência, porque muitos não estão sabendo lidar com esse algo diferente que está acontecendo. E aí, colocam os pés pelas mãos e nós temos que perdoar. Temos obrigação moral de perdoar. Nós temos que trabalhar a serenidade, porque a serenidade, ela nos trará a leveza
para podermos enxergar o que podemos modificar e o que não está ao nosso alcance modificar, e aí aceitar. Nós temos que trabalhar a construção da fé para fazermos o nosso melhor e também sabermos e crermos que existe um Pai bondoso, amoroso, que trará a cada filho o melhor para cada filho. Né? Temos que ter essa fé. Onde nós podemos encontrar tudo isso? Na fonte de Jesus. Nós temos que beber na fonte de Jesus. Ele nos trará a resposta. Ele nos ensinou através de suas palavras, dos seus exemplos, o grande amor, a calma, a serenidade, a indulgência. Ele nos ensinou. Ele nos mostrou que existe um Pai amoroso que perdoa e que faz o melhor por seus filhos. Esses dias atrás, eu fico muito em casa, né? E quem não fica agora, né? Esses dias atrás eu tive a oportunidade de assistir um vídeo de uma palestra do nosso irmão Haroldo Dutra. E ele falava sobre os milagres de Jesus. E dos milagres feitos por Jesus para a cura de alguns deficientes, também de alguns que tinham doenças, da ressurreição de Lázaro. E aí, de uma forma muito lúdica, ele comentava que todos eles tinham morrido. Levou um certo tempo e morreram. Né? Então o pessoal ria muito na palestra dele. Realmente, o corpo tem um tempo de validade. Vai chegar uma hora que o nosso corpo vai. Não sabemos com quantos anos. Vai chegar uma hora, talvez 60, 90, 100, né? Vai embora. Nosso espírito é eterno. Esse, ele vai continuar, né? Levando as suas jornadas. Mas aí é que está a beleza do que o Evangelho traz. O Evangelho segundo o Espiritismo, dos códigos morais. Porque o grande milagre de Jesus, os grandes milagres, eles estão na cura das almas. Porque a alma é uma essência divina. Ela vai continuar, né? Então, o grande milagre de Jesus é justamente isso. E nós temos que ir atrás dessa linda fonte que nos ajuda a nos modificarmos, a vencermos as nossas doenças, as dores da nossa alma. E trazendo essa questão para nós, o que nós viemos combater nessa oportunidade reencarnatória que nos foi dada, né? Nossos defeitos, problemas do corpo, as coisas materiais. Se nós ficarmos só procurando as coisas externas, sinto muito, mas as coisas internas não serão resolvidas, ficarão acumuladas, e aí nós teremos muito mais serviço para frente. O Espiritismo, ele nos favorece para combater as nossas imperfeições morais. Vamos procurar ser mais bons como filhos, como filhas, como esposos, como esposas, como homens, como mulheres, né? Vamos procurar conviver melhor em nossas famílias, em nosso profissional, no social, no religioso. Vamos procurar conviver melhor. Se nós conseguirmos sair daqui, dessa vida, muito melhores do que quando entramos, aí nós fizemos como Paulo. Nós vivemos, combatimos o bom combate e vencemos mais essa etapa, né? Lutemos então contra as nossas imperfeições morais, sejamos bons combatentes
Caso contrário, gente, que nem aqueles alunos lá que não fazem nada, ficam omissos e tem que repetir o ano. Nós teremos que repetir nossas provas, nós não passamos. E aí vem um recado muito sério para nós encerrarmos. Quando essa prova coletiva da humanidade passar, é muito importante que nós saiamos dela melhorados, porque senão, se nós continuarmos os mesmos, novas provas virão. Então, que nós internalizemos esse recado, porque é muito importante que aproveitemos esse momento. Estamos sendo provados. Façamos o nosso melhor. Muito obrigada, pessoal. E agora é com o Cassimiro para a oração final. Querido Pai, dai-nos a luz da vossa presença, para que possamos, amparados, baseados nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, levar a sua presença aonde estivermos. Dai força, sabedoria ao Pai, amparo aos nossos médicos da carne, aos nossos médicos espirituais, para esses irmãos que se encontram enfermos nos hospitais. Dai-nos, ó Pai, sabedoria, inteligência, para que possamos trilhar sempre o caminho certo, o caminho que nos levará à nossa evolução espiritual. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Que Deus abençoe a todos.